Então vamos ler uma mensagem para serenar as nossas mentes e os nossos corações, para podermos assimilar da melhor maneira possível os ensinamentos do Evangelho. E do livro Pensamento Positivo, de Valdomir Barbosa, na página 233. Tudo passa, reacenda a luz da esperança, somente o bem permanece, o resto é passageiro, nenhum mal é duradouro, no fim o amor triunfa, e você fez o que pôde, agiu com amor e desinteresse, plantou uma sementinha, agora é só esperar e esquecer os problemas, pelo menos não ficar lembrando-se deles. Não conte as dores, some-as a sua experiência de vida. A dor e o sofrimento são transitórios. Então, asserenados, vamos então nos conectar com a bondosa corrente espiritual. E o tema deste dia foi extraído da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e do livro Clóvis Tavares, também de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Histórias que Jesus Contou. São as parábolas do Evangelho. E o tema de hoje, ele vai versar sobre a parábola do joio e do trigo. Jesus é nosso guia, modelo, pedagogo e educador, mestre amorável que acompanha cada um de seus discípulos. Jesus, ao observar os trabalhadores da Galileia, lavrando os campos, trabalhando de sol a sol para garantirem o sustento de suas famílias, o mestre adaptou seus pensamentos por parábolas, palavras simples, mas com profunda grandiosidade. E aí nos diz Emmanuel, um semeador, durante todo o dia, saiu e semeou grãos de trigo em seu campo. Ao pôr do sol, voltou para casa, cansado, mas feliz por ter realizado a sua semeadura. Semeara trigo e estava muito contente, porque aquele trigo seria em breve transformado em pão para o alimento de muita gente. Porém, havia um inimigo muito invejoso com a semeadura do trigaral. E aí o inimigo pensou, o que farei para prejudicar a plantação do trigo? E aí então o inimigo teve a ideia de semear joio junto ao trigo e fez durante a noite, enquanto o fazendeiro e seus trabalhadores dormiam. Alguns dias depois, os fazendeiros observaram que havia alguma coisa diferente, porque as espigas do trigo cresceram e começaram então a surgirem, e junto a elas observaram que havia também o joio. E aí eles foram relatar ao fazendeiro: Senhor, não semeaste somente boas sementes? Por que está nascendo joio junto ao trigo? O Senhor, sabendo, calmamente respondeu: foi o inimigo. E aí então os trabalhadores perguntaram:
Senhor, queres que nós vá agora mesmo arrancar o joio? E ele calmamente diz: não, porque se fizermos isto agora, nós vamos correr o risco de arrancar também o trigo, a boa semente. E aí o fazendeiro segue falando com seus trabalhadores: na época da ceifa, direi aos ceifeiros que arranquem primeiro o joio, coloquem em feixes para ser queimado. O semeador é Jesus, Jesus que semeia a boa semente. O inimigo é o maligno que semeia a maldade. Em todos os lugares, todos os dias, nós recebemos sementes boas e ruins. Às vezes, o nosso coração torna-se terra fértil para coisas que não deveriam germinar, assim como o joio. Jesus é o semeador das leis divinas dentro de nós. Semeia valores morais na esperança que germinem e se transformem em frutos que representam condutas, pensamentos corretos e sentimentos adequados. O campo é o mundo, escola temporária onde vivemos, recebendo as boas sementes para que germinem e deem bons frutos, mas às vezes optamos pelo joio, indo contra as leis divinas. O campo do Cristo é região de atividade incessante a superar suas imperfeições. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. E as boas sementes? As boas sementes são os filhos do reino, isto é, são as almas que ouvem o Evangelho e fazem todos os esforços para compreendê-lo e praticá-lo. O joio são os filhos do maligno, as almas que não querem ouvir as leis divinas, nem compreendê-las, buscam o caminho do vício, da maldade e do pecado. Quando estamos invigilantes, nós abrimos o caminho para o maligno agir em nossos pensamentos. O inimigo, quem seria então esse inimigo que queria a todo custo prejudicar a sementeira do trigo? Aquele que semeou o joio é o diabo, palavra que traduz as forças do mal, espírito das trevas, lutam contra as obras de Jesus, induzindo, assediando as almas a agirem na escuridão. As forças malévolas agem, atacam quando nós estamos descuidados, cansados, desesperançosos. A cada dia temos várias oportunidades, mas nem sempre nós soubemos fazer as melhores escolhas. O trigo é amor, é a união das coisas boas. O joio é a sombra perversa agindo na mente, escurecendo o coração. E a ceifa? A ceifa é a época da transição da Terra, quando o nosso planeta deixa de ser um mundo de expiações e de prova para ser elevado
a categoria do mundo da regeneração, com o surgimento do reino de Jesus entre os homens. E os ceifeiros? Os ceifeiros são os mensageiros dos espíritos elevados, que em nome de Jesus dirigem os nossos destinos e vão presidir a transformação do mundo. Nesta época haverá a separação das almas obedientes das rebeldes. Lembram quando os discípulos disseram: Senhor, queres que vamos agora mesmo arrancar o joio? E ele disse: não, porque nós temos que ter um pouco mais de calma. Jesus quis demonstrar a tolerância celeste no campo da vida. O educador dá tempo para que o aprendiz absorva, assimile a lição. Ele observa, espera as oportunidades de crescimento e, neste sentido, o próprio mal é pacientemente examinado pelo pedagogo sem extirpá-lo de pronto. Judas, após decidir trair o mestre, deixou-se levar por um pouco de moedas. O que ele fez? Ele então foi ao encontro de Jesus, beijou-o na face, para que o mestre fosse identificado, para que aqueles que queriam prejudicá-lo pudessem vê-lo no meio da multidão. Mas Jesus sabia das intenções de Judas, e quando este se aproxima, o mestre lhe diz: amigo, a que viestes? Jesus deu-lhe a oportunidade da misericórdia para que Judas se arrependesse. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e de santificação. Nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é cuidadosamente examinado por seu infinito amor, e ele é paciente mesmo com aqueles que estão errando. Importa então considerar que o joio, ele não cresce por relaxamento do divino lavrador, mas sim pelo otimismo celeste do semeador, que ele então tem sempre a esperança de que a vitória do bem irá prevalecer. Os grandes espíritos presidirão esta separação. Os que cometem escândalos, maldades, injustiças, serão destinados a mundos inferiores, diferente daqueles que são considerados os justos, almas obedientes e fiéis. Estes brilharão como o sol no reino de Deus. Aqueles que neste mundo buscam fazer o bem a seus semelhantes serão recompensados, assim como aqueles que recebem a boa semente no seu coração, como foi o caso do trigo. Conta então uma lenda que havia uma aldeia de lavradores e lá era costumeiro fazer competições para ver quem era o mais forte, para ver aquele que tinha mais força. E esta competição era feita entre os homens. Mas em todas as apresentações, em todas as competições, até mesmo numa culinária, num desfile, é necessário que alguém
faça análise de uma forma criteriosa. Então foi escolhido um sábio, um senhor de cabelos brancos, porém sábio. E aí começou-se a demonstração, a competição entre os homens. Veio o primeiro, derrubou uma árvore com as mãos. Veio o segundo, derrubou 2 árvores com as mãos. Veio o terceiro, derrubou 3 árvores com as mãos. Feita então a demonstração, o líder da aldeia pergunta ao sábio qual foi o mais forte. Ele calmamente responde: não tenho como saber. Mas como? Como? O senhor não viu a demonstração? O senhor não viu quando estes homens derrubaram as árvores? E ele pacientemente diz o seguinte: a competição começará agora. Foi até uma árvore, retirou um pequeno galho, deu para o primeiro. Foi, retirou outro pequeno galho, deu para o segundo. Foi, retirou outro pequenino galho, deu para o terceiro. E disse aos competidores, aqueles homens que acabaram de apresentar-se: aquele que conseguir recolocar o galho na árvore e fizer com que ele floresça, será o mais forte, será o vencedor. Porque destruir não precisa de nenhum talento, mas construir é necessário um grande esforço de cada um de nós. Então, para construirmos, para refazermos, é preciso um trabalho cuidadoso, cauteloso e exige muito de nós. No campo da nossa vida, nós todos somos convidados a todo instante a semear, a destruir e a construir. E agora, quais sementes que nós temos no solo do nosso coração? Nós temos joio? Nós temos trigo? Ou nós temos ambas? E qual delas nós acolhemos com mais facilidade? O que nós nos propomos mais a deixar que elas adentrem em nossas mentes, em nossos corações? Porque a colheita, ela não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. E aí, com esta bela mensagem de Emmanuel sobre a parábola do joio, do trigo, vamos então olhar para dentro de nós, procurar nos esforçar cada vez mais para deixar que as boas virtudes, os bons sentimentos, as boas palavras, as boas sementes penetrem em nossos corações. E que Jesus, o nosso amigo incansável de todas as horas, nos conceda sabedoria e muita luz em nossa caminhada. Muita paz a todos nós. Vamos iniciar uma prece para todos os necessitados, necessitados do corpo e da alma. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com a visão da eternidade e do tempo.
Em meio às confusões do dia a dia, Senhor, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e até ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, das alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor. Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida. Que assim seja. Queridos irmãos, com nossos pensamentos elevados, vamos orar. Pai, Senhor da vida, venho reverenciar diante da luz que me abraça. Somente a Ti, Senhor, nos cabe agradecer, porque Tu nos deste a vida, nos deste amor, conduzindo-nos para a nossa evolução. Hoje, nossos corações estão em festa, nossa casa está de parabéns. Amor e caridade é um verdadeiro oásis, onde bebemos dia a dia a água do Evangelho de Jesus. Por isso te rogamos, Mestre, concede a todos os trabalhadores desta bendita casa o desejo de servir cada vez mais e mais. Permite que vibrem nossas almas os ensinos do Cristo, mostrando-nos o caminho da redenção. Bem sabemos, Senhor, que a vida terrena exige renúncias e sacrifícios de aqueles que desejam trilhar o caminho do bem. E que sempre tenhamos esperança e coragem para com nossos irmãos mais necessitados. Dá-nos sempre a oportunidade de ampará-los em suas dificuldades e poder compartilhar os momentos de dor, de conquistas e de alegrias espirituais como se fossem nossas. Abençoa, Pai, este celeiro de luz, este hospital escola, para que teu trabalho seja perpetuado para sempre. Somos teus servos eternamente agradecidos e te pedimos, não nos afastes deste trabalho redentor e que a luz, Senhor, a luz do teu Evangelho, jamais se apague desta bendita casa, amor e caridade.
Obrigado, Senhor, muito obrigado e que assim seja. Queridos irmãos, neste momento vamos orar pelo movimento espírita que se desenvolve em todo o país, pela nossa casa Amor e Caridade, o Núcleo Nova Esperança e todos os seus trabalhadores nos dois planos da vida. Jesus, amigo divino, lá fora há tempestade. Senhor, faze com que aqui haja paz. A violência corre nas avenidas do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a manter a harmonia interior. Silenciamos as nossas ansiedades para suplicar-te, Senhor, oportunidade de redenção e ensejo de trabalho. Se por isso, Senhor, o hóspede invisível de nosso lar, o conviva especial de nosso templo, aqui recebendo os refugiados da agonia e os necessitados de esperança, apontando-lhes o rumo. Senhor, esta é a casa que te oferecemos em nome do amor, para que teu amor aqui estabeleça as bases da era nova que nos cumpre viver. Obrigado, Senhor, muito obrigado, e paz no coração de todos.